Estamos começando mais uma edição do Motor1.com podcast número 316, olha só. Tudo isso? Tudo isso, um podcast que traz muita credibilidade, uma longa data. Muita informação, um oferecimento de Inside Vis. Motor1.com, Motor1.com também. Motorsport.com, você que quer saber mais sobre esportes a motor. Estou aqui hoje na presença de dois grandes jornalistas. Rodrigo Perini. Muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo de dia, de tarde, de noite. Diogo Oliveira. Fala, pessoal, beleza? Ainda bem, né? Ele aprendeu, né? O quê? Porque o Júlio só ia falar assim. Só um joinha, um tchau e um olhe lá. Vamos lá, hoje o programa está recheado de novidade, de informações importantes. Tudo carro caro. Tudo carro caro. Não necessariamente. Bom, pessoal, acabou. Obrigado. Obrigado pela audiência. Bem, para você, né, entender o que a gente vai falar aqui, vamos falar Haval H9. Pela primeira vez na história deste modelo, desse mercado, desbancou aí um concorrente super importante. De peso. Vamos falar também aqui um pouquinho do tanque 300, o G-Turbo, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Tem aqui a minha colinha. Vamos falar do Caoa Chang'an. Unity. Ah, não. Eles estão querendo, eles estão esperando. Desde que eu gravei um Rios falando Unity, eles estão... Ah, não, porque Unity... Mas eles apresentaram assim, Unity. Então, pessoal, a gente está falando do Unity. Tá? Você vai chegar na loja e quer ver o Unity. Unity. E ainda deram é explicação. Português do Brasil, pô. Não, mas eles deram explicação que Uni é o que faz, sei lá, nem lembro mais. Renault Koleos, temos preços também, seguindo, vamos falar aqui sobre off-roads elétricos. Isso aqui é importante, hein? Isso é bom. Ninguém dá valor a isso. 4x4 elétrico? Elétrico. Será? Meu Deus. Já estou imaginando ele dançando ali, ó. Será que tem carro elétrico 4x4? Quer fazer a trend, ele quer fazer trend agora. Que daqui a pouco vocês vão ver no Motor1, no Instagram, Diogo dançando, fazendo dancinhas. Será? É complicado. Vamos começar aqui pela grande notícia do dia, né? Acabou de sair um relatório quente falando sobre desempenho de vendas do Haval H9 no mês de março. É 1º de abril, mas não é pegadinha, né? 1º de abril, mas não sem tem pegadinha. Sem brincadeira. Então, o Haval superou o seu... A gente sabia que isso poderia acontecer, mas ninguém acreditava que um chinês fosse superar um japonês aí tão tradicional. Não é por acaso que outro dia saiu um flagra aí da nova SW4 em testes na Argentina, testando já uma versão híbrida nova, tentando, né? E assim, era uma pedra cantada essa daí do H9, né? O carro veio trazendo bom conjunto, não teve uma aposta eletrificada dessa vez. A GWM foi muito mais conservadora por entender que esse consumidor queria um carro a diesel. Então a gente está falando de um segmento de SUVs grandes aí, que representa 1,9% do total de mercado, né, de vendas ali, o market share. E o Haval H9 conseguiu vender aí em março 1.170 unidades. Cara, é 1.170 de um carro grande, caro, que compete com mas que é bem mais barato do que o Toyota, né? A diferença de preço entre eles ali é razoável. E o que eu acho interessante é 2 meses de uma sequência de surpresas, né? Mês passado foi o BYD sendo o elétrico o carro mais vendido, e agora no varejo, e agora o H9 nessa posição desbancando um gigante, porque o SW4 por muito tempo ficou no topo e sozinho, né? Não tinha algo à altura, mas tinha Trailblazer no mercado, mas não chegava nem perto. O SW4 liderava em absoluto o mercado por muito tempo. E agora chegar o Haval e mostra isso para mim, pelo menos, mostra a maturidade do consumidor brasileiro de falar, não, quero comprar um carro chinês, de uma marca que já está bem estabelecida no Brasil, ou seja, estão vendo talvez o fim do preconceito que a galera tinha, não compro carro chinês, A galera está caindo na real e vendo
preço por preço, qualidade por qualidade e indo para cima. Então, é mais uma vez uma surpresa que a gente vê no mercado aí, né, nos 2 meses passados, nesse mês e no mês passado. Né? Eu vou falar aqui dos números. Foram 1.170 unidades do Haval H9 em março, primeira posição. Segunda posição com o SW4 com 1.116 unidades. Passou bem, né? Diga-se de passagem. Bem. Não passou mais do que 100, mas não foi aquela briga de 1 a 2 unidades. Sim, né? mas é extremamente relevante aqui esse número à frente. E aqui outras surpresas, né, desse segmento. O tanque 300 com 906 unidades, cara. Isso também é extremamente importante a gente falar aqui. Também da GWM, né? Então a GWM conseguindo aí se estabelecer nesse segmento de topo. E ela já lidera os híbridos com H6, né? Com o Haval H6. Uhum. Bem colocado, também tem isso. Né? E na sequência... Vai, manda ver. Temos o G-Tour T2. Que já estreia fazendo ali 4º lugar. 4º lugar com 276. É uma marca que foi recém-mostrada, apresentada. As lojas abriram esse mês praticamente. Né? A gente teve a apresentação, o lançamento oficial da marca agora no meio do mês. 276 carros. Lembrando que tem uma questão aqui. O T2 é aquele SUV maior deles. Chama muita atenção. Muita gente tem falando inspiração ali nos Land Rovers e tal. Defender. Mas ele é 4x2. Híbrido 4x2. Então, muito potencial também. E o outro aqui... Esse sim me surpreende. Eu acho que mais surpreendente do que o H9 em primeiro é o 5º lugar ser do Way 07. Para mim, me surpreende mais, porque é um carro com valor alto também, que está entrando também, estreou no mercado quando? 1 mês, agora 2 meses atrás? No fim do ano, né? Pouco tempo atrás e caiu na graça. Tudo bem, foram 216 emplacamentos, que é um número, comparando aí, não é tão muito distante do primeiro lugar. Nós estamos falando de mil e quantas unidades? 1.170? Do primeiro lugar, 1.170. Então, para 216 a diferença não é tão grande como a gente vê em outros modelos, mas ele está aí entre os 5 primeiros. Para mim é surpreendente por ter estreado, ser um carro caro, grande pra caramba, enfim, um estreante também de peso aí, já figurando entre os 5 primeiros, né? Temos esse ponto aqui. Eu estou analisando, tem a fase híbrida, né, dessa lista, tem os 2 primeiros que estão aí na briga cabeça a cabeça, diesel, e depois vem uma sequência de carros híbridos. Né? E é importante falar que elétrico, H9... O 07 elétrico. Ele é derivado da picape Power, usa cabine sobre chassi, né? Então ele foi trazido aqui para o Brasil propositalmente mirando diretamente o SW4, até como um conceito de 4x4 derivado de picape, 7 lugares, porém com esse estilo boxe que está em alta agora, todo quadradinho, jipinho e tal. E é impressionante como esse mercado ainda consome carros a diesel, né? A gente sabe que o combustível está ficando mais caro ultimamente por causa dos conflitos lá no Oriente Médio, mas é um público muito fiel. Eu acho que é uma oportunidade de conhecer um novo carro, né? E para isso você tem que manter o que esse consumidor está acostumado. Primeiro, ele está acostumado com diesel. Então, eu vou trazer um carro muito bem equipado, de acabamento, conforto, tecnologia, mais diesel nesse primeiro momento. De repente, né, tem o mesma plataforma também lá fora com powertrain híbrido. De repente, uma segunda fase. Mas eu acho que a GWM foi muito precisa ali em atender o que esse consumidor está acostumado. Né? A gente vê outras marcas trazendo uma picape híbrida logo de cara, e aí não encantou, porque a galera está acostumada com diesel. O mesmo caso da Por, né, que vocês falaram, veio diesel, a gente estava esperando ela híbrida. Então, primeiro conhece a marca, confia na marca, depois vem com as outras opções aí. E falando de GWM, a gente acompanhou muito, né, a chegada deles, entende como
a estrutura foi montada pensando no consumidor aqui, o cuidado de escolher os carros, de preparar a fábrica, tivemos várias vezes lá, até demorou, né, para a fábrica começar a operar, e agora já começa e já tem anúncio de outra fábrica no Espírito Santo, então é uma marca que veio para ficar. A gente conhece, né, a direção. Não, tá com raízes aqui no Brasil, veio com grandes investimentos, tanto de carro, fábrica, peça, pós-venda e tudo mais. E voltar só um pouquinho, uma coisa que eu acho, que eu conversei com bastante gente sobre esse carro, é o visual. O visual agrada muito, então ele é bem diferente, bem distante do visual do SW4. Sim, ele é mais parrudo, mais, né, quadradão, que nem o Diogo falou, e o SW4 é aquele visual meio futurista, mas que já está ali no fim da vida e tudo mais. Então, você olha esse carro, porque não mudou muito, né? Dos facelifts que ela sofreu, se você olhar, é uma puxadinha daqui, um retoquinho dali. Eu acho que é imponente, né, o visual. Um carro que transmite, né, o seu tamanho. Robusto, né? Quando eu vi na China, eu falei, puxa, mas um farol redondo, será que emplaca, né? Porque é meio antigo, a gente lembra dos tipo bandeirantes. Mas foi. Foi. E quando eu comecei a ver na rua lá na China, não só o H9, mas também o tanque 400, se não me engano, o 500. E aí vai ter uns tanques maiores lá. Chama muita atenção. Então, se a GWM começar a trazer esses outros carros... E pelo sucesso que a gente está vendo nesse aqui, é bem capaz que a gente veja alguma coisa chegando por aí, né? Sim. E ela já trouxe o H9 produzindo lá em Iracemápolis, né? É uma estratégia também diferente. Tem muita chinesa aí que está só na importação por enquanto. A GWM já ligou o botão, né? Já está com a linha rodando. Não é uma produção com todas as fases ali, tão completa igual é na China, mas já um carro que pode se botar ali o selinho no vidro do vigia, fabricado no Brasil. Então, né? Tem muita questão aí, né? A gente tinha essas discussões entre as montadoras que já estavam aqui e as que estavam chegando, falando de SKD, CKD e tal. Mas vamos pensar, a gente tinha uma fábrica lá que a Mercedes parou. Então a fábrica estava fechada, parada, zero emprego. De repente vem a GWM, compra, hoje está lá rodando. Beleza, não tem ainda estamparia, tal, todo o processo completo, mas tem um bom volume de emprego lá. Então tá rodando, gerou já a economia ali local. Mais fornecedores também ali na região. Outra fábrica. As coisas estão acontecendo, né? Parecia que não ia, mas... E tem mais chinesa, né? E tem mais nessa chinesa, lista mais aí. fábrica. Então vamos passar para outra chinesa. Vamos falar de Tempestade. Tempestade. Vocês O gostaram, T, será né? que era de Vocês Tempestade? gostaram. Acho que é de Tempestade, né? Olha, lá em Goiás essa semana armou uma tempestade. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram. Tempestade. Por que eles estão falando isso e olhando pra minha cara? É e o dando Caoa risada, Xangan. né? Unité. E o Unity. A gente esteve realmente lá na fábrica em Anápolis, da Caoa Xangan, e tava para cair um mundo lá, uma tempestade. Quando a gente foi gravar o vídeo, eu fiz uma brincadeira. Então, se você não entendeu a piada interna aqui, vai lá no nosso Instagram e dá uma olhadinha no rios que a gente fez desse carro. Impressionante o que realmente está virando a fábrica. E eu vou começar com uma visão diferente. Quando a gente chegou na fábrica, para aguardar o evento começar, eu acabei indo tomar uma água ali no refeitório e passei por uma parte que constrói, que finaliza os carros, né? Que termina ali a montagem. Tipo uma montagem. Tipo uma produção. Uma fábrica, né? Ali é uma linha de montagem. Então você tá na fábrica. Pera, vou bagunçar. Deve ter uma linha de montagem aqui lá. E aí eu passei ali e vi os Cherry. E é impressionante como é diferente do Xangan. No sentido de que os carros da Chery, eles são bem distintos de design, bem distintos de forma. E aí você olha perto de um Unité, ou Unity, como vocês preferirem, é muito diferente, é velho, parece velho.
Que isso, cara? O carro é tão moderno, com desenho tão 5X diferente. Vendeu 12 mil unidades em uma Mas semana. eu tô falando do design, do apelo de design do Xangã. O Xangã parece muito mais moderno. Não vou dizer que o carro é velho, então vamos refrasear. O Xangã ele parece muito mais moderno. E eu acho que muita gente que tem o Chery vai migrar para essa nova marca. Mas o preço é diferente. Não tanto, né? Não tanto. Não tanto. Um pouquinho. Um pouquinho. Mas um ponto importante. Até porque, ainda. né, o conteúdo que mais que mais deu audiência foi a pirâmide social das marcas. Isso aí é uma... Mostrou a Caoa Xangã mostrou no lançamento. Né? A Xangã é uma marca que tem muito tempo de vida já. Eles falaram alguma coisa de 130 anos. Eu achei estranho, né? Mas tudo bem. O que eu vi e pesquisei é que é dos anos 90 a marca, né? E ainda muita gente fez um paralelo entre o símbolo da Acura, que é mais ou menos da mesma época, então todo mundo falando isso aí na internet. A marca chega aqui com essa premissa, né, de ser uma marca premium, mas eu acho que eles miraram muito para cima, né? Ou seja, até como o Diogo falou, eu tirei a foto ali da pirâmide deles e o nome deles está com marcas como, no caso da Xangã, está com marcas como BMW, Mercedes e outras. E o da Avatar está com marcas como Bentley, Porsche, Ferrari. Não, acima de Porsche. Tá acima da Tá Porsche. acima da Porsche, né? Tá com Porsche. Ferrari, Bentley e tudo mais. Lamborghini. Então, assim, eles chegam com esse sabor premium a mais, né? Mas o carro ele é muito positivo, ele é muito bom, ele entrega muita coisa. É um carro que por 169 mil ele tem muitas coisas que carros dessa faixa de preço não tem, como por exemplo, você tem um comando na chave que o carro vai para frente, se aperta ele vai para trás, você tirar de vaga apertada. Você tem as fragrâncias lá dentro do carro para fazer aromaterapia, launch control, sistema de som Pioneer assinado, com alto-falante atrás no banco aqui na orelha. Beleza. E tudo mais. Mas eu quero saber, Tô impressionado. anda igual esses carros? A qualidade, a dirigibilidade, o handling ali é igual? Olha, a matéria saiu, hein? Tá lá no Motor 1. Tá lá, motor1.com. Mas você viu que o Perini tá ali, né? Influenciado pelo luxo da marca. Veja bem, porque agora nós vamos entrar na parte delicada da história. O carro apresenta um delay grande de acelerador, não vou dizer muito grande, mas ele apresenta um delay grande quando está no modo normal, acima dos... Você quer dizer que ele tem muito lag? É um delay. Tem um turbo lag? Não é turbo lag, é um delay de acelerador mesmo, muito provavelmente por conta de emissões. É o mesmo problema que a Volkswagen enfrenta no T-Cross. Então, quando você acelera, ele tem um delay de acelerador e ele tem mais delay do que o T-Cross. Esse delay diminui um pouco quando você põe no modo Sport, mas ainda é perceptível. Numa saída de semáforo, essas coisas você sente menos, mas ele ainda está ali. Mas na estrada é onde o bicho pega. Porque você acelera, ele dá uns 2 segundinhos até respirar, e o câmbio DCT ainda também, ele demora um pouquinho mais para reduzir a marcha, então você acaba sentindo, principalmente numa retomada. Mas assim, esse é um ponto que eu acho que é resolvível em software. É resolvível. Então, se a Caoa Xangã resolver que tem que melhorar isso, é fácil. Agora, como é suspensão, conforto interno... Antes da gente pular para isso, esse acelerador com delay deixa um pouco mais linear também a tocada. Porque como não é abrupto, você vem com ele mais linear, é mais soft a tocada. De suspensão, fizeram uma calibragem muito boa, multilink atrás, que muda totalmente o negócio. O carro ele é muito bom de suspensão, ele não inclina tanto quanto eu imaginei nas curvas. Eu só senti que a frente levantou um pouquinho nas acelerações, mas isso é muito imperceptível, é muito pouco, não é um negócio... E ela levantou com lag também, assim? Não, mas de suspensão o carro foi bem ajustado, o carro realmente surpreende. E uma coisa que eu achei, na minha opinião, positiva para os primeiros compradores é que o carro vem com Pirelli P0. Pneu muito bom da marca. Mas depois Pirelli. eles vão trocar isso? Mas depois... Então, não. Mas aí eu digo pro cara que compra o carro, roda 60 mil quilômetros e depois vai ter um pneu caro para colocar no carro. Porque assim,
marcas tradicionais, às vezes, você tem que ver que pneu que veio no seu carro. Sim. Né? Tem vários, então vamos ver aí como vai ficar essa questão. Vamos ver como vai ficar essa questão no futuro. Mas pro cara que comprou o carro, rodou 60 mil quilômetros, eu acho que ele vai repensar na hora de colocar um pneu P0 Aro 20, que é um pneu caro. Mas, cara, aí você está falando de um carro premium, né? Então, é o peso de você comprar um carro. Gente. Entendeu? E assim, mas o que eu ia colocar é o seguinte. Surpreendeu muito esse posicionamento que a Changan, né, que a Caoa Changan se coloca ali, né, como premium já. A gente discute muito sobre os carros aqui. Eu acho que assim, ela deve estar mirando realmente esse segmento, só que ela tem que provar que ela faz parte daquele segmento. Eu acho que foi um pouco de utopia deles. Os comparativos que foram apresentados ali no lançamento do carro, né? Comparar o Uni-T com Audi Q3, BMW X1, e uma Mercedes-Benz GLA. Eu vi o carro na China, não dirigi, e, cara, sinceramente, ele pode ter muito conteúdo tecnológico, mas uma vez dentro da cabine você não sente toda essa atmosfera premium que eles tentaram passar nessa apresentação. Exato. E eles já vinham falando isso na China, eu achei estranho, porque eles vinham sustentando essa coisa de que o carro era um carro premium, porque a Changan era premium. Eu achei que foi um bom posicionamento de preço por algumas características técnicas do produto, como o Perini falou. Ele tem uma suspensão multilink na traseira. Aí a gente pega, por exemplo, o GAC GS3. Ele é eixo Toyota, de torção na traseira. O Toyota Corolla Cross, que é eixo também. Então tem uns refinamentos no carro que você enxerga o motivo do posicionamento que eles fizeram. Botar o carro um pouco mais para cima. Eu acho que eles se colocam, é legal você ter uma meta, né? A nossa meta é essa aqui, esses alemães e tal. Só que quando você pega esses carros, eles entregam tudo. Entrega acabamento, entrega refinamento, entrega... Você está dirigindo, você não sente um lag. Não sente nada anestesiado. Desce daí, nós estamos falando de um carro de metade do valor também. Né? Não, mas enfim... Por mais que ele tenha refinado... Por mais que ele tenha luxos... É metade do valor, então você não espera encontrar uma fibra de carbono dentro do carro, que você tem em carro de 300 mil reais. Mas, por exemplo, você coloca contra um Q3, contra um GLA. Assim, você não tem nenhum tipo de dúvida quando você pega esses carros. Sim, entendeu? Exatamente. O X1. Exatamente. Você gosta daquele... Você já sabe que você vai encontrar. Não está faltando. Agora você ter um carro, mas tem um turbo lag aqui, sabe? Isso eu acho que... É o que eles precisam avançar. E uma coisa que para mim pegou muito, o test drive foi muito curto, foram 40 quilômetros de estrada e 40 quilômetros totais. Então foram uns 30 quilômetros de estrada e 10 quilômetros de cidade. O que me pegou muito, e a gente não teve essa oportunidade de realmente experimentar tudo, é a multimídia. A multimídia não tem um botão físico. Então o volume é dentro, você tem que tocar a tela, ir lá e caçar. Ar-condicionado, mesma coisa, tela e caçar. Então, assim... No volante tem, né? Não, sim, mas se você está de passageiro, você está ali, o passageiro que opera, né? O copiloto ali. Então, é o cara que está ali, mexe aí no... E outra, né? O ar-condicionado, para mim, é uma coisa que pega muito. Você está no carro aqui, andando numa estrada, pera aí que eu vou ver o ar-condicionado. Abre aqui o menu, pega ali, não sei o que... Tem que ser um negócio rápido. Para mim, tem que ser um negócio rápido. Para mim, é botão físico do ar-condicionado. A gente está vendo todo mundo voltar para o botão físico. Exatamente, por conta disso. Sim. Então, você está dirigindo, operar o som, beleza, você tem aqui o volume. Mas operar um ar-condicionado numa estrada, você tem que pedir para alguém... Ele não tem comando de voz? Não sei. Porque como não deu sabe? Não deu tempo de experimentar. O test drive foi curto. Próxima vez você vai. Tem comando de voz. Então, não deu para experimentar. Não deu para experimentar. Foi muito rápido. Não, realmente, eu entendo o que o Perini está falando. Test drive de lançamento é assim. Mas ele tem comando de voz, já em português brasileiro, né? E ele tem, não sei se você reparou,
mas ele tem uma barra fixa ali para te ajudar a mexer em algumas coisas do multimídia. Sim, que se arrasta para baixo ali, né? E ele tem como se fosse um rodapé ali, que agora uma tendência, né? Tá todo mundo adotando isso. Na tela mesmo? Para você mas poder... continua na tela, entendeu? Essa é a brisa. Agora a BYD tá trazendo isso para os carros. Todas as marcas estão adotando aquela barra fixa embaixo. Queremos botões. Para você fazer ajuste rápido ali de banco, ar-condicionado, alguma coisa assim. Então, mas só concluir esse ponto aqui. Agora, pelo que eles falaram, só fechando a questão do multimídia, é um multimídia que vem conectado, com 2 anos de internet grátis, com plano de dados próprio, recebe a atualização remota. Over the air. E é um multimídia que ele já tem ali o espelhamento sem fio também. Então a conectividade ela é boa. O que eu não vi eles falando é loja de app, esse tipo de coisa. Isso eu não vi, também não mexi no equipamento lá na China. Mas assim, falando de ambiente, o multimídia ali junto com o quadro de instrumentos, eles falam em 25 polegadas de tela, né? A tela toda somada dá isso, mas a gente sabe que são 12 e 1 e 12.2, é um negócio assim. Acho que o multimídia tem 14.6. Ele é bem grandão, né? É grande. E o quadro de instrumentos um pouquinho menor. Né? Quanto? 25 no total? 25 no total. Porque sim, parece uma tela moderno. Só. Parece muito. É sabor Mercedes também, sabe? Aquela coisa toda integrada. Mas ele tem uma quebra no meio, que tá preto, bem escuro, então você não vê. Então são 2 telas com um pouquinho de inclinação. Isso é um negócio que eu achei legal. Ela é deitada para trás, para fora, né? Não para trás, para fora. O que não dá um reflexo de sol, mesmo com o teto aberto. E detalhe, né? O teto é de vidro, ele tem a persiana, mas não abre. Então, assim, é um carro interessante, é um carro que tem que amadurecer também um pouco, essa história da calibração, e a gente precisa entender essa calibração, se é uma calibração por conta de lei de emissão, ou se é uma calibração que eles acharam que seria interessante para o brasileiro. Mas é um carro que tem que amadurecer. Trouxeram só em cor escura, isso até para quem leu a matéria, a gente viu muito comentário criticando, a cor escura não dá para ver design. Não foi a cor que nós escolhemos para o carro da matéria. E sim, é um azul que é exclusivo para o mercado brasileiro, que não tem na China. Esse foi um azul que eles desenvolveram e fizeram para o mercado brasileiro. Então eles escolheram o azul ser o carro de lançamento e todas as cores do carro são sóbrias. Não tem um carro branco, desculpa, tem carro branco, mas não tem carro com cores vivas, vermelho e outras cores. Padrão da Caoa. Isso é padrão, Se é padrão. A gente lembrar, todos os carros são sóbrios. Hyundai importados, agora Chery também não tem nada exuberante assim de cor. Então é uma linha que eles sempre seguem. Mas é perceptível que o carro é bom. É perceptível que o carro é interessante. Quem gosta de um carro mais neutro na tocada vai gostar, vai achar interessante. Então, eu vejo muito que ele tem uma calibração... Perfil Toyota, entendeu? Que é um pouco eu até digo que é um contraponto com o visual. Né? Ele tem os 180 cavalos dele, anda bem, faz 0 a 100 em 7 segundos. É super agradável e 13... O consumo declarado 12 por litro. É igual o do Tiguan. Então, 7,4 segundos. Seu Perini, preço desse carro? 169,990. E 7 anos de garantia? 7 anos de garantia ou 150 mil quilômetros. Então, a garantia é muito boa. Nós fizemos uma aposta aqui, né, no podcast anterior. Nós erramos os preços. Ninguém falou esse preço. Opa. Não. Eu escrevi no WhatsApp, tá aí, 170 mil, pode procurar. Vocês que não foram na minha, entendeu? Depois, eu não estava no podcast aqui. Então, no podcast, qual foi a nossa interpretação? Que a Caoa Chang'an seria no mesmo patamar da Caoa Chery. Então, ali a gente fez uma leitura de preço. E ela veio acima. Tá acima. Então, visivelmente acima, até de acabamento interno. E uma coisa que, assim, temos que tirar o chapéu foi o cuidado com os bancos traseiros. Primeiro ponto, muita gente também criticou, falou, nossa, não achei legal. Eu achei muito legal o fato da janela ser um pouquinho menor atrás e a linha de cintura dele ser um pouquinho mais elevada, porque é o que é um coupé. Então você está sentado atrás, o banco é um pouquinho mais baixo,
a linha da janela é um pouquinho mais alta, então você acaba ficando com a visão aqui mais ou menos da janela, e eu que sou alto. Você acha legal porque você é alto. Eu. Mas esse aí é o mesmo ponto do primeiro HRV, que a janela traseira também era inclinada. Mesma coisa, igualzinho. Então, criança não gosta. E ele, inclusive, repete a solução do primeiro HRV, que é a maçaneta embutida na coluna traseira. Exatamente. E falando em maçaneta, uma coisa que eu achei muito interessante, que não se falou isso na apresentação, mas eu percebi. A maçaneta do motorista vibra. Quando você põe a mão nela e puxa. Não, é uma resposta tátil. Eu até queria entender qual foi a lógica de colocar isso, se é para você entender que está abrindo ou para você ter uma atenção maior, não sei. Mas na hora que você põe a mão, a maçaneta retrátil está saltada para fora e você puxa, quando ela desplaca a porta, né, ou seja, abre a porta, você sente a maçaneta vibrar como uma confirmação. Queria entender realmente qual foi o sentido por trás disso. Até a hora que eu senti isso, eu falei, não, pera um pouquinho. Fechei a porta de novo, abri de novo, ela vibrou, fechei a porta para entender o que era e tentar achar o motivo daquilo. Não achei um motivo plausível, até queria perguntar isso para alguém da Caoa, da Changan, para entender o Não motivo. perguntou, lamentável. Não, foi depois que a gente estava no test drive já, não tinha mais ninguém com a gente. Então, encerrando esse capítulo. Eles não falaram aí, de volume, né? Então fica aí agora. Produção nacional já. Produção nacional. Fica aí a Flex. expectativa do que eles vão fazer, né? O carro já chegou feito no Brasil. Chegou flex. Preço... Que não era flex lá fora, né? Foi feito flex pro foi feito para cá. E falaram em 2 milhões de quilômetros em testes em solo nacional. Mas praticamente 2 milhões. flex é só no Brasil. Não, flex é só no Brasil. Eles falaram que adaptaram o carro pro Brasil. Eu acho que agora é entender. Inclusive, publicamos aqui no Motor 1 essa semana. Concessionários da Caoa Changan já falando que a marca vai lançar um carro a cada 2 meses aqui no Brasil. Realmente, se ela quiser expandir rápido, né? Primeiro ela anunciou 50 concessionárias em 50 dias e agora os concessionários estão falando em um carro novo a cada 2 meses. Eu acho que vai acontecer. Não, eu acho também que vai acontecer. Assim, ninguém esperava já a produção nacional flex. Não, e eles eles estavam com os carros na concessionária lá, e já foi tinha uma avatar clara na concessionária. Então, vantagem sobre, por exemplo, a GAC, que lançou um carro mais barato, mas que na verdade fica muito próximo na versão que a gente conheceu, que a gente R$10 de diferença. Não conheceu a versão premium de 130 mil de lançamento, a gente só viu a versão de 160 mil. E o GAC é um carro que também é 1.5 turbo, tem uma potência parecida, é muito parecido de tamanho, tem várias coisas em comum, só que ele é um carro um pouco menos sofisticado talvez do que o Changan, né? Então eu não sei quem que vai vender mais, quem será que vai emplacar melhor aí? Olha, a pergunta GS3 ou Unité? É o Unité, cara. Eu acho que a pergunta também é um pouco maior. Se o brasileiro vai abraçar a Changan como abraçou a Chery. Não é questão de abraçar, né? De comprar. É questão que a Caoa, ela sabe vender. Sim. Ela fez a fama de várias marcas, fez a fama da Hyundai. Tem uma estratégia comercial muito agressiva. Ela resgatou a Chery, né? A Chery tinha acabado aqui com os primeiros carros que vieram. Seller, Face. Ela salvou a Chery da falência. A Chery já estava falida aqui no Brasil, já estava quebrada. A Caoa foi lá, comprou metade da operação, incluindo a fábrica de Jacareí, e refez a marca praticamente do zero, né? E diga-se de passagem, a fábrica, o pouco que a gente conseguiu ver, por conta do evento que estava rolando, a fábrica é muito bonita. Todo mundo sabe, quem acompanha aqui o Motor 1 sabe, eu venho da GM, que eu vi todas as fábricas da GM em loco, e a fábrica é nova, muito bonita, modernizada. Eles ampliaram a fábrica para essa nova fase. Então, uma fábrica bem bonita, bem cuidada, bem interessante. E o produto é bom. Para quem quer mimo, esses cuidadinhos, essas coisas todas, e o visual do carro, eu acredito que o carro vai vender bem. O carro é muito bonito pessoalmente. A gente já teve muito comentário na matéria positivo falando que gostaram do carro. Enfim. Eu não tenho dúvida. A Caoa sabe vender. Sabe usar o marketing, publicidade,
trouxe a Gisele Bündchen para ser garoto propaganda, enfim. E o stand ela dos caras sabe, estava recheado de coisa sabe. diferente, aquele carro que é o Transformers lá, enfim. A gente pode passar para o próximo? Vamos! Passar. Vamos para o próximo. Hoje foi anunciado o preço de pré-venda do Renault Koleos híbrido. Colé. Koleos. Qual o preço? R$ 289.990. 290 mil. 290 mil reais. Como diria o povo, 290 conto. 290 conto, 290 merréis. Merréis, usa merréis? Não, Hein? isso aí. Eu uso Merréis é merréis. antigo, Pratas. 289 pratas. Cara, Pratas eu até Pratas, usei meu, já. pratas, 290 pila. Pila. Mangos. 290 Mangos mango. já. Mango eu uso. Tá mango eu antigo uso. também, mangos. 2 mangos aí, Cara. ó. 289 mangos é. O que acharam do preço? Olha, Lembrando, né, um Renault legítimo ali, produzido em parceria com a Eu tenho uma outra pergunta. Samsung, e com tudo da Alpine. Volvo. Você tem 290 mil. Você compra. Se eu tivesse 290 mil agora, eu tava na praia. Você compra Olha, quem você quer enganar, Fábio? um Raval H6 P-Heavy. Pra que fazer essas 35, perguntas agora, que cara? custa 289 mil reais, redondo. É um P-Heavy. Um P-Heavy é a versão mais poderosa lá, anda 119, 120 quilômetros só na eletricidade e tal. Um Renault Koleos Spirit Alpine, Você percebeu que ele mudou até a que é a entonação de voz? única versão disponível, né? Ou um Volkswagen Tiguan R-Line 4Motion. Um pouquinho mais caro, né? 299, sem 299, eletrificação. Peraí. Mas esses 299, dois outros carros... 990. A diferença, o Raval H6 é o mesmo preço do Renault. Não, Koleos. peraí. Mesmo Esses preço. dois outros carros que você citou, eles têm uma equipe de Fórmula 1 que assina o carro? Não. Ah, então. Tem. Aí começa a diferença. Então, realmente, o acabamento O acabamento é Renault, muito legal. Muito é legal. muito legal. E você ter realmente lá o Alpine na lateral. Alpine. Alpine? Eles falam Alpine mesmo. Ah, mas eu quero falar Alpine. Acho que nem a Alpine fala Alpine. Alpine. Alpine Não, fala Alpine. Alpine. Então eu vou no do Fábio. Alpine. O carro tem detalhes muito legais, o acabamento interno é muito bacana, os bancos são muito bonitos. Eu acho que é um carro de nicho para quem quer um carro diferente. Ou seja, as rodas são legais, os detalhes Você em andou no azul. carro? Andei no carro. Eu andei no e carro. achei É muito bom. Você legal. dirigiu? É bom. Dirigi, achei muito legal. Eu Dirigiu. gostei. Todo mundo aqui andou e dirigiu. Ele é Mas um... tem esse desafio aí. Ele Não, tem é um desafio, o melhor tem um desafio. Renault Tem um que a desafio. gente tem no momento aqui no mercado Não, brasileiro. sem dúvida. Ele é um Boreal melhorado. Não. Não. É isso. Esse sim. carro Não, é tem isso. plataforma Muito melhor, de muito Volvo melhor. EX40. Melhorado, pô. Lincoln Co, plataforma Cara, da Geely para o que eu marcas gostei de luxo, né? muito, o Perini gosta de usar algumas expressões aqui. A frente, como é quando o carro fica assim? Balançando a frente, você fala? O movimento parasita, você fala? Movimento parasita. Não tem nada disso, é um carro muito equilibrado. Não, muito acertado. Aceleração, frenagem, você sente muita solidez, o Direção. acabamento, direção precisa. Mas assim, a minha dúvida é um modelo heavy, né? Então ele tem eletrificação, uma boa eletrificação. Ele vai competir com o modelo P-Heavy ou não? P-Heavy e o- com só gasolina, que é o caso do Tiguan. Sim, e o Tiguan, que é o E o tem mais outros esportivo aí da... modelos também, a gente citou aqui, mas Não, e é tem grande BYD também, Song é um carro Plus. grande. Eu acho que é um carro, vai ser um BYD carro de Song nicho. Premium. É um carro muito nichado, é um carro para quem quer um acabamento diferente. Tudo bem, como não tive contato com o Tiguan novo, eu não posso afirmar, não posso fazer um comparativo aqui agora, mas a percepção que eu tive do Koleos é que é um carro grande, com a pintura diferente, ele é uma pintura acetinada, é um carro diferente para quem não quer cair de repente numa mesmice. Então eu acho que vai ser um carro muito nichado, muito diferenciado, um acabamento. A interna dele é uma interna muito mais com apelo esportivo, porém sóbrio. O banco diferente, enfim, é um carro que tem esse, vamos dizer assim, sabor Fórmula 1, podemos dizer O assim? senhor está muito trend hoje. Trend. Sabor, já Minha, falou. minha percepção né? é a seguinte. Será? Dancinha, Será que eu estou Minha muito percepção é a trend? seguinte, quando a gente compara rapidamente aqui, o Koleos, ele tá
numa linha mais próxima do Tiguan em relação a refinamento de cabine e tal, do que de carro chinês. Os carros chineses, eles são um pouco pragmáticos. Eles têm a tecnologia lá do PHEV, eletrificação e tudo mais, mas por dentro são sóbrios, não são tão luxuosos assim. Eu acho que esse Koleos da Renault, ele entrega algo mais que talvez o Tiguan tenha também e que falta um pouco nos modelos chineses, né? Isso sem falar de coisinhas como suspensão, ajuste de direção, sem entrar em suspensão virou coisinha, parte de engenharia. Não, banco de Alcântara. Sem entrar em questões de engenharia aqui. Alcântara. Mas o carro, realmente, a parte de detalhe, assim, de materiais dentro da cabine, ele... Um baita som, 3 telas, o acabamento, ele banco de couro e Alcântara, o teto... O Alcântara. O teto é um acabamento diferente também, a parte interna do teto tem um acabamento diferente, as colunas também, um baita sistema de som. Enfim, é um carro, eu acho que é um carro diferenciado, tem uma iluminação na porta também, enfim. A questão é você ser tão diferenciado quanto o carro para comprar. Não é, mas é para quem gosta, né? Tem muita gente que compra carro 290 mil diferente, reais. Que quer ser diferente, né? Hoje a gente vê um monte de BYD, Aval, de repente o cara não quer entrar nessa onda, quer um aqui, beleza. Isso. É muito que um dos próximos carros que nós vamos falar aqui ainda hoje são carros diferentes de nicho. Tem que postar. Não, já tá indo, o Diogo já tá indo. Já tá indo embora? Já. Tô indo já. Não, mas já que você entrou no outro tema, né, sem vamos lá, vamos pro próximo. Vamos entrar aqui, eu acho que é um carro, a gente vai entrar num segmento agora de off-road. Mas mudar totalmente o assunto. É off-road também elétrico, né? Então, quem imaginava que teria diversão? Será? E eu que tô trend. Eu que tô trend, tá vendo? Não, o Diogo hoje ele tá muito pragmático. Você tá com muitos dizeres hoje. Eu tô só pontuando aqui o que vocês estão trazendo, né? Então, o 4x4 elétrico. Será? Põe a música da Madonna aí. Bem, o senhor Rodrigo Perini acompanhou o lançamento. Vamos lá. Suzuki e-Vitara. Não, mas espera aí, o do Suzuki ou e-Vitara? E-Vitara? Espaço Vitara. É o nome do carro. A gente avisou que não ia ser fácil. Já temos piadinhas como eu evitaria e um monte de coisa, enfim. Nossa, mas você já fez? Eu evitaria. Ele falou aqui agora, pô. O Evitara é um carro. Vamos começar do começo. Falando de uma vez fica diferente. Evitara. Evitara. Eu vou fazer uma pausa. E primeiro, se você usar o E como o I em inglês, e-Vitara. Não, mas aí você já está indo para o Unity também, que aí já não. Então, mas você já começou com o Unity, não. Vamos lá. Preço. Evitara. Preço. 259.990 na pré-venda e depois que vender as primeiras 70 unidades vai para 269.990. Meu Deus do céu. Calma. 270 conto, cara. Respira que eu vou explicar. É um carro que a Suzuki traz para o Brasil no momento que tirou, né, já o Jimny de linha. E traz esse carro para ser um carro muito, muito de nicho. Eles querem vender 500 unidades em um ano. O senhor está focando muito nessa questão de nicho. Nicho. É o que? É pouco volume? Baixo volume. É carro para quem realmente quer aquilo. Eles vieram com a proposta de ser um carro para você pegar trilha. Mas a minha leitura é que ele é um crossover de verdade. O que é um crossover de verdade? Crossover é um carro que é um pouco mais elevado para enfrentar pequenas dificuldades maiores e tem um sistema de tração 4x4. Ele é um crossover de verdade. Quando alguém fala, não, Nivus é crossover, ele tem o desenho de crossover, mas ele não tem a tração de crossover. Até hoje eu não entendi o que é crossover, cara. Crossover é um carro que tem uma tração 4x4 e tem uma altura relativa do solo um pouco maior. Tem carros aí que o marketing propõe que ele é um crossover. Então, a gente fica brigando. A Changan propõe que ela está na mesmo nível. Então, eu acho a gente
fica difícil para o consumidor falar, é um crossover, isso aqui é um SUV. O que é um SUV então? Se ele tem que ter uma suspensão mais elevada... Depende, na leitura do mundo ou na leitura daqui do Brasil? Do nosso consumidor que ele vai comprar. Ele vai chegar na loja e vai comprar. Entendeu? Porque até então, se a gente for falar, tem o nosso querido amigo Sandero lá, que era considerado SUV por conta da altura relativa do solo. Então, aí já cai por terra todo o argumento que a gente está falando. O crossover, qual que é a diferença dele para o nosso SUV? Como? Qual que é a diferença de um crossover para o SUV? Ângulo de ataque, ângulo de saída, altura relativa do solo. Então ele é um hatch com um 4x4? Não. O crossover é um carro um pouco mais elevado, que não chega na altura de um SUV. É isso que é o crossover é um meio termo, vamos dizer assim. Caixotinho igual o SUV. Não, é a altura relativa do solo e ângulo de ataque e saída. É isso ele tem a suspensão alta, porém ele é mais baixo. Então, alta, que um SUV. Alta é uma palavra forte, porque nós estamos falando aqui de 18 centímetros de altura de relação ao solo. Acho que já passa no crivo do metro. Para ser SUV, acho que é 20. Alguma coisa assim. Então, assim, ele é um carro perfeito para quem tem uma casa de praia, tem uma casa de campo, que pega uma estradinha de chão batido, que tem ali uma erosãozinha ou duas, que tem pedra pra caramba no chão. Erosão. É um negocinho diferente. Então, galera, assim, erosão é uns buracos diferente. Sabe? É um negocinho diferente, porque assim, muita gente falando, mas não é um Jimny. Claro que não é um Jimny, não tem a altura relativa do solo do Jimny, não tem uma barra Panhard na frente, não tem nada do que um Jimny tem. Falei até um palavrão aqui. Vai ter que censurar. Vai ter um pi. Vai ter um pi. Cara, o Jimny era um 4x4 raiz. Ele tinha... suspensão. Nossa. Não, então por isso que eu tô falando. Não esquece, não é um Jimny, não é um Jimny. Mas ele é um carro, por exemplo, nós fizemos uma trilha da placa. Cabine sobre chassi, outra. Então, não dá para comparar. São dois carros completamente diferentes, de propostas diferentes. O Vitara a gente fez a trilha da placa, a convite da própria Suzuki, e o carro passou bem, não bateu comigo, não bateu no chão. O que acontece? Ele demanda um pouco mais de conhecimento do motorista. O Jimny, você pega e vai lá e acelera e manda ver. Ele não vai bater no chão. Para bater no chão, você já fez um absurdo muito grande. Ou seja, agora por o Vitara sorte da HPE, Automotores da Suzuki, né? Você que estava lá dirigindo com toda a sua destreza. Poxa, muito obrigado pela sua conclusão aí. Não, Olha porque só. você tem que ter um pouco mais de cuidado. Não dá para você chegar, olhar para uma trilha cheia de pedra e falar, vou passar 80 km por hora aqui. Não passa, você vai desmontar o carro. Você tem que ter experiência. Tem que ter experiência de falar, não, eu vou passar aqui a 10 por hora, passando por pedra, buraco. Qual carro nessa condição você passaria a 80 por hora? Com Jimnys você passaria? Também não passaria a 80 por hora. Não, é por isso que eu tô falando. Eu exagerei aqui para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Você não vai passar. Você vai rasgar pneu, você vai judiar da suspensão, você vai ter uma série de problemas. Então o que eu tô falando você precisa ter, para você ter um e-Vitara e passar Podia ser com Vitara ele, elétrico, né? Podia ser Mais Vitara fácil, elétrico. Para você ter o e-Vitara, você vai ter que ter um cuidado maior. Apesar de que a tração ajuda muito, você tem um sistema automático ou um sistema que você aperta um botão, ele entra no modo menos reativo e mais ativo para passar, mas mesmo assim, se você passar numa pedra um pouco mais rápido, ela vai bater no chão do carro. Esse carro ele tem dois motores, um em cada eixo. Dois motores. Na frente é 174 cavalos, atrás 65 cavalos. Somando, o combinado que não é somado é 184 cavalos. E ele tem uma bateria aí para quase 300 quilômetros, um pouquinho menos. Pelo Inmetro 293, mas a gente já fez um teste, tá, inclusive na nossa matéria, dizendo que ele faz um pouquinho mais, né? O Inmetro é um pouco conservador na medição de autonomia, então ele faz um pouquinho mais, beirando aí 300 e um pouco mais de 300 quilômetros de autonomia. Agora, olhando assim, tô tirando aqui para perguntar dúvidas pessoais. Manda. Aqui, tá? Olhando nas fotos, o carro parece meio pequeno. Né? Excelente pergunta. Qual que é a sua percepção em relação ao tamanho desse carro, por fora, por dentro? E assim, a Suzuki nunca foi uma marca premium, né? Suzuki é uma marca japonesa. Caramba, normal. faca, ela sempre teve
essa herança 4x4 e tal, mas ela nunca foi uma marca luxo. Vamos dizer assim. É que ela era diferenciada perto das tradicionais. Exatamente. Isso. Agora, ela se baseava muito em ícones, né? Principalmente o Jimny, que tinha um público cativo aqui no Brasil. O Gran Vitara. E agora? Cara, Como que são essas questões todas? lá. Esse carro custa quanto mesmo? 269. 269 mil reais. Vamos lá, primeira pergunta sua. Ele tem uma dimensão bem parecida com o Tracker. Então tem um espaço interno. Que inclusive o primeiro Tracker era Suzuki. Era Suzuki. Uma solução muito interessante nesse carro é o banco traseiro, ele tem regulagem, tanto para frente quanto para trás, quanto de inclinação. Então igual permite... o Fox. O Fox também. Permite que você tenha um porta-malas um pouco maior. Quanto a Premium, cara, ele tem um acabamento muito legal por dentro. Você vê, é pouco plástico aparente, você tem muita coisa soft touch. O apoio de braço na porta é soft touch. O carro, ele é bom. O que erraram? Preço. Eu achei que o carro veio, apesar dele ser hoje o 4x4 elétrico mais barato do Brasil, ele ainda está caro. Muitos comentários na nossa matéria: se fosse 50 mil reais a menos eu comprava, se fosse isso, se fosse aquilo. Se fosse, eu estaria rico. Então tá saidinho, né? Mas não dá pra pensar no se fosse. Cara, não dá pra pensar no se fosse. O que é esse preço? Ele veio nesse preço. Não tô desrespeitando ninguém, pelo amor de Deus. Eu só tô falando assim, ele veio num preço um pouco elevado, porém perto dos concorrentes. Ele é o mais barato 4x4 hoje no mercado. Quais são os concorrentes 4x4 off-road? O primeiro concorrente mais próximo é o X30. O Cross Country? Sério? Mas eu acho que ninguém vai na fazer mesma isso. Proporção, estou falando 4x4, a altura do solo, relativo. E eles colocaram como o concorrente mais próximo. Eu acho que não tem nenhum concorrente para por isso que eu acho que é um carro de nicho. Eu acho que é um carro muito de nicho, porque a tração dele também, ele é um 4x4 de verdade. Então não é um 4x4 all-wheel drive. Eles chegaram a comentar no evento que o Volvo seria um concorrente direto? Sim. Acho que é questão de preço, talvez. É preço. Né? Não, é preço. É preço e assim, elas por elas, no frigir dos ovos, é um carro elétrico também. Tem 2 motores também. Tem tração. Um tem tração all-wheel drive, outro tem 4x4. A gente tem que confiar na própria marca. Qual que é a potência? Se a Xangão falou que tá lá no mesmo nível da BMW, por que os caras não podem falar? Por que a Suzuki não pode falar isso também? Gente, a alma o segredo do sucesso é confiar. Pra falar até papagaio no próprio produto, né? Então... Já que você tá falando de SUV aí, o Diogo deu um tapa aí de pelica aí falando que luva de pelica. O antigo lá, o Jimny, era um 4x4 raiz, esse aí é um 4x4 Nutella. Foi o que ele falou, tá? Então vamos entrar. Porsche Cayenne, fui conhecer a 4ª geração do Cayenne, cara. Só que tem uma coisa que muita gente, vai torcer o nariz. Essa 4ª geração elétrica. Mas você já tá julgando o carro? Cara, quem assistir esse vídeo só elétrico. Você já tá julgando o carro? Você tá julgando já. Tá julgando. Você vai ter uma visão diferente desse carro. O que é o Cayenne Electric? Que é Electric. Eu falei Electric, né? Para ficar mais... Cara, é um carro desenvolvido com uma plataforma dedicada. Mas calma, a Porsche vai vender todas as opções. Você quer o combustão, quer o híbrido, quer o elétrico, então não precisa, né, tremer aí. Mas o que é legal é o Porsche mais potente já produzido. Como assim, cara? Com Launch Control e Overboost lá deles, passa de 1.150 cavalos. Um carro, se não me engano, mais de 2 toneladas e 700 que você faz 0 a 100 2.5 segundos. 0 a 100 2.5 segundos num Cayenne, cara. Não, só a título de comparação. Ainda, peraí. A título de comparação, o novo 911 992.2 faz em 2.5 também, com 711 cavalos. Nós estamos falando de um carro aí que tem menos peso. Cara, é gigante, é um monstro. E o que você está comentando tem muito mais peso. Então... É um marco mesmo que a Porsche está E a plataforma desse carro precisa ser muito moderna, muito robusta, né? Porque
como é que você faz gerar toda essa potência e o torque e a bateria dá conta de levar o carro, fazer ele acelerar desse jeito e ainda entregar uma autonomia das maiores? Tem vários pontos aí que a galera vai começar a falar, pô, mas tem o Taycan que não sei o quê, que o Taycan, na minha visão, né, na nosso entendimento aqui, ele é um carro que ele foi feito para ser a versão elétrica do 911. O que você quer fazer com o 911? Você quer sentar a bota, sempre. E se você sentar a bota no elétrico, ele vai reduzir a autonomia. Então, é impossível você pegar um 911 e não acelerar. O Cayenne é uma outra proposta. Você quer acelerar? Beleza. 0 a 100, 2.5. Mas, na prática, na vida real, é um carro de dia a dia. Você vai usar ele ali para levar a criança para a escola, né? Quem pode, né? Ir trabalhar e tal. Ir no mercado e viajar. Cara, é assim, autonomia absurda, potência absurda, acabamento absurdo. E o que eu acho mais interessante, que talvez a gente até explore pouco, é como a Porsche ela tem uma estratégia muito clara da participação no automobilismo e traz esses aprendizados, essas tecnologias para o mundo real. A recarga, o sistema de regeneração do Cayenne elétrico, ou electric, né, ele é de 600 kW. É o da Fórmula E. Então a gente estava lá na Fórmula E, os caras, quando você freia, você gera 600 kW de potência. Caramba, isso é um absurdo. Hoje, a gente tem o maior posto de recarga do Brasil, é 350, para fazer uma equivalência do quanto você consegue recuperar. Então saiu da Fórmula E, tá lá. Outras coisas da Fórmula E. Ele tem a refrigeração da bateria em cima, embaixo, com um líquido lá, não lembro se é um óleo, mas você consegue abastecer, recarregar em qualquer temperatura. Pode ser lá menos 20, pode ser 50. Tem refrigeração líquida dentro do motor elétrico ou dos motores elétricos. Então você tem mais potência sempre, né? Não vai esquentar. Você consegue rodar em alta ali muito tempo. Tem esse esquema de refrigeração. E assim, cara, tem um negócio que vai ser absurdo quando chegar e a gente começar a ver isso na prática. Ele tem um sistema de carregamento por indução. Isso é muito legal. O carro já tem, né? Aí eles vão oferecer também uma placa opcional que você instala na sua casa, deixa no chão. Tem todo aquele aparato de câmeras que vai te orientar a ficar certinho em cima, mas é 11 kW de potência. Ou seja, não precisa nem plugar. Nem plugar. Só parar em cima. Você chega à noite, a gente chama de recarga noturna, né? Ou aqui a gente usa uma de 11 também, deixa das 8 da manhã às 5 da tarde, o carro já está 100%. Mas, cara, isso muda tudo, sabe? Não precisa colocar ali. Se quiser carga rápida, tem também, acho que é 400 kW. Carga lenta de 11 ou 22. E a autonomia desse brinquedo? Eu tenho que pegar aqui que eu esqueci, cara. Agora, quando que ele chega no Brasil? Ele já está em pré-venda, né? Já está em pré-venda. Preços aí que nessa versão mais completa, a partir de R$1.410.000. A partir não, o preço de 1.400.000, mas pode chegar a 2 milhões. Isso aí, dependendo da sua. Agora tá fácil chegar em 2 milhões. Deixa eu pegar aqui a autonomia. Aí é legal ver essas tecnologias todas saindo da pista e chegando num carro, que é uma coisa que a gente viu muito, ABS, direção hidráulica. Sim, para mim a Porsche, porque quando a gente pega o Macan atual elétrico, ele tem um preço até surpreendentemente competitivo quando a gente pega outros carros elétricos da mesma categoria, né? Vamos colocar ali SUVs da Mercedes, EQS, SUV, o BMW iX3 e tal. O Macan ele consegue entregar muito ali de uma forma bem competitiva, né? Agora o Cayenne já é o topo de linha, né? Deixa eu fazer. Ele vai lá para cima. Uma correção. Essa é a versão turbo, né? Essa de 1.400.000. Tem uma versão mais acessível que aí tranquilo para vocês comprarem. Começa ali em R$900.000. Agora a versão elétrica de entrada. E aí tem Qual que é o telefone lá do pessoal? Eu vou te passar aqui.
Pronto, já te passei. O S-Electric, 1.080.000, e aí você vai configurando, né? E a partir de 1.410.000 nessa turbo, que foi a polêmica, né? Como tem um turbo no carro elétrico, enfim, mas é a nomenclatura dele. Aceleração de 0 a 100 em 3,8 segundos na versão de entrada, e aí na versão turbo lá você tem essa aceleração, essa belezinha de 2,5 segundos. Bateria de 113 kWh de capacidade, autonomia supera 600 km. É isso aí, esse é o círculo global. Agora a gente tem que ver aqui no Brasil quanto que eles vão reduzir. Mas aí a gente traz para o nosso 100 a 5 certamente ele vai ser uma que... das maiores autonomias aqui do nosso mercado. A gente fez a Macan era 500, né? O quê? Macan? A Macan? O Porsche Macan. Nossa. O Porsche Macan. A Porsche Macan. A marca Porsche. Meu amigo. Mas então, é isso. Vídeo saindo agora também no site. O julgamento. O julgamento do Cayenne elétrico. O que é interessante, né? O Cayenne, ele sempre foi uma aposta ali, uma ousadia da Porsche. Ela sempre teve os esportivos e tal, e a Porsche falou, vou fazer um SUV. Tá maluco? Vai fazer um SUV? Tá louco? Você faz carro esportivo, de corrida. E fez um SUV. Sucesso, vendeu aí. Terceira geração, agora a quarta geração. Então ela está mais uma vez provando, né, que entende esse segmento. E o mais legal, cara, assim, você vai entrar no carro, não é porque ele é elétrico que ele é diferente, ele é um Porsche em tudo, acabamento, aceleração. Tem um ruído lá artificial se você quiser também, se não quiser você tira. Modos de condução. Simulação de ruído de motor? Tudo, tem tudo. É específico, né? Mas se você quiser o barulho, geralmente quem tem elétrico ignora isso. A galera que não tem... Que é silêncio, né? O que eu acho legal é que cada vez mais nós estamos próximos de ver cargas mais rápidas. Com o Macan, já que a preferência da casa é essa, com o Macan... Não é a preferência da casa, cara. A gente está falando de um utilitário esportivo ou utilitário esportivo. O carro. A gente viu no último 100 a 5 o carro sendo carregado de zero. A gente chegou praticamente a zero, né? Na concessionária a gente chegou com 3%. De 3% a 100% em 22 minutos numa carga 360. Então, 22 minutos, muita gente ainda fala que é um baita absurdo. Eu e o Fábio, a gente teve uma experiência, a gente foi até o Rio de Janeiro com o ID4, e o tempo de recarga dele era mais rápido do que o tempo que a gente levou para comer um negócio lá. Então a gente teve que até comer um pouco mais rápido, meia horinha, vai no banheiro, escolhe a comida, come. A meia hora que ele ficou carregando era mais rápido do que o tempo que a gente levou para fazer um banheiro e comer alguma coisa. Então assim, fazer um banheiro. Então a gente mal viu o carro carregar. Então, claro, se você se programa 22 minutos, cara, é muito rápido. E quem tem carro elétrico hoje não fica mais preso a se carregar em 1 hora, 6 horas, nada disso aí. Isso não existe. O que eu vou sempre falar aqui, né, pra galera que não tem carro elétrico, só enxerga problema quem não tem e quem não vive. Quem não vivenciou. Perfeito. Cara, eu duvido você trazer um dono de elétrico aqui e falar assim, puxa, fiquei um monte de problema para recarregar, vou voltar aqui para um combustão. Não tem, não acontece. Então, assim, eu não sei que não tenha carregador em casa, aí foi um erro na compra, né? Eu acho que 95% do carregador em casa, se você tiver, por exemplo, no trabalho, você está aqui trabalhando das 9 às 18, você pluga no carregador. Carregador você precisa ter fácil à mão. Exatamente. 98% da galera que compra o carro, ela já se preparou para isso. Né? Aquela fase de carregar em shopping, de aproveitar, isso aí já foi. Aí, com um Porsche com carregamento por indução, você nem vai sentir mais. Você vai parar lá na vaga, esqueceu que ele está carregando. Isso aí. Isso é muito fator de mudança. Porque o cara não vai nem ter o trabalho de ir lá e plugar o carro. Ele só vai estacionar na vaguinha dele, lá seguir a orientação, parou, tá carregando, esquece. Na sua vaga você sabe estacionar, né? Geralmente apartamento ou casa é limitado ali. Então isso aí não é problema nenhum. Nenhum problema. Enfim, bom.
Muito bom. Estamos vivenciando mais um pouquinho do futuro aí, né? Não, mas de novo, né, o que eu achei legal é a Porsche ela ter tudo muito bem definido. Estou na competição por quê? Porque eu vendo o carro, então trago a tecnologia, enfim. Não, e não só na Fórmula E, estão na WEC, que já usa motor híbrido. Então tem um monte de aprendizado por trás, um monte de tecnologia vindo, que eu arrisco dizer, cara, que de competição mesmo, ficamos um hiato sem trazer coisas de competição para carro, porque, por exemplo, nos anos 90 a gente viu muita coisa vindo. ABS, controle de tração, direção hidráulica, suspensão ativa, uma série de coisas. E agora isso está voltando a aparecer com os carros híbridos elétricos. Você tem as competições que estão sendo laboratórios e estão vindo para a rua cada vez mais. E o maior exemplo é esse que você acabou de dar com o Porsche. Eu vou encerrar logo aqui antes que a gente entre na Fórmula 1, porque aí vai começar a discussão. Fórmula 1 é no motorsport.com. Assiste lá que vocês vão estar mais Mas pode informados. deixar seu comentário aqui. O que você está achando dessa Fórmula 1 híbrida? Tem que carregar, recarregar, descarregar, carregar, ultrapassar, enfim. Eu acho bateria que vai ter novidades acaba. aí, vai ter novidades em breve. Acelera, De repente a bateria acaba. Então, na Fórmula E não tem esse problema. Isso. Porque ela acaba de uma vez. É isso, gente. Então, muito obrigado aqui pela companhia pragmática. Ele tá muito cheio de termos hoje, cara. Pragmática dos senhores. Né? Com a IA, eu até imaginei aqui o Perini fazendo banheiro, sabe? Meu Deus do céu, vocês me desculpam. Se você, a gente vai colocar aqui na tela só para você visualizar o Perini. Isso, exato. Olha, se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário, fala da Fórmula 1, fala dos carros que a gente comentou aqui, o que você acha. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Dá uma hypada, agora eu fiquei sabendo esse termo aí, dá uma hypada nesse vídeo para nós. Hypada. Agora o like já não é... Hypada no Perini. O like... Não, em mim não. Tá no vídeo. Tá aparecendo. Tá no vídeo. Não, porque agora eu fiquei sabendo, tem lá o like tá e tem o hype. Igual o Silvio Dá Santos. uma eu fiquei no sabendo. Perini. Like e o hype. Já entregando a idade, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela divisão aqui da bancada. E é isso. Muito bem. Até a próxima. Valeu, pessoal.